Perfeito. Bom, já são 19h50, né? Vamos deixar agora aberta aí para as perguntas. O pessoal pode abrir os microfones e colocar as perguntas aí, que o Bruno ou eu também posso ajudar, para a gente poder estar tirando as dúvidas do que foi falado hoje aqui para vocês. Lembrando que amanhã a gente tem um webinar interessante também, que é sobre Lean na área de serviços, a implantação do Lean na área de RH. Então, a gente vai mostrar um resultado, um trabalho realmente que foi feito na área de RH, né? E aí vai ser bem interessante para poder estar compartilhando isso, como as áreas de serviço também podem aplicar e gerar benefícios, né? Tudo isso que a gente falou aqui, com a implantação do Lean. Alguém tem alguma pergunta? Natália, alguma pergunta? Você está escrevendo a versa aí? Sim, escrevi bastante já, porque eu não conhecia essa ferramenta, achei assim parece ser muito eficaz e vou buscar entender mais assim. Ela tem alguma numeração ou como, de onde que ela surgiu? Na verdade, bom, a filosofia Lean ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, com a Toyota, né? O que aconteceu? Vou contar um pouquinho a história. A Toyota, óbvio, depois da Segunda Guerra, o Japão ficou bastante acabado lá com os resultados, né, dele, perdeu muito em produtividade, e aí eles precisavam fazer alguma coisa. Aí o presidente da Toyota, Taishi Ono, na época, resolveu trabalhar em algo para melhorar os seus resultados. E aí ele começou, junto com o engenheiro industrial que ele tinha lá, famoso, começou a trabalhar em gerar essas ferramentas, né? Então, como eu falei, hoje o Lean tem mais de 50 ferramentas. Então, começou como um sistema Toyota de produção, e aí, no decorrer desse período, eles começaram a dar resultado à Toyota. E aí o Ocidente, né, os Estados Unidos, falou, tem uma coisa de errado. Como é que eles conseguem dar resultado? Estão começando a se recuperar, né, a Toyota, e a gente não, eles estão fazendo alguma coisa diferente. E aí eles juntaram algumas pessoas, né, lá no MIT, no Instituto de Massachusetts, 5 pessoas, né, 5 engenheiros, e aí começaram a tentar entender o que o Japão estava fazendo, o que a Toyota estava fazendo. E o interessante é que o presidente da Toyota, ele nunca quis esconder nada, ele sempre deixou a fábrica aberta para quem quisesse visitar. E aí eles estudaram bastante, e aí em 1992 foi lançado o livro que é interessante, que conta a história, A Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro, A Máquina que Mudou o Mundo, ele conta a história do Lean, desde, na verdade, do sistema Toyota de produção, de todas as fábricas de automóveis, e aí lançaram, finalmente, aí no Ocidente, começou a implantar o Lean. Então, a GM começou a implantar, aí veio Ferrari, Porsche, Mercedes. Hoje, todas as montadoras têm o Lean implantado. Né? E aí, o Lean, na verdade, a palavra Lean surgiu em 1992, que é realmente, né, na tradução, é o enxuto. E o Lean é isso, ele tem várias ferramentas, e aí depende muito da área de cada um, mas todas as ferramentas são aplicadas. Então, por exemplo, hoje eu presto consultoria no hospital. A gente conseguiu implantar na recepção de um hospital SUS. Teve uma mudança brusca de atendimento, de resultado, de produtividade. Eles atendiam por pessoa 60 pessoas, por colaborador, a gente conseguiu chegar a 120 por colaborador, implantando a filosofia. A gente implantou numa escola. Vamos implantar numa escola, é a área pedagógica que a gente olhou? Não, a gente olhou, por exemplo, a área de limpeza da escola. A gente reduziu 50% o efetivo da área de limpeza. E aí o Lean a gente fala, é tempo táctil, é mensurar os tempos, é reorganizar, é aplicar outras ferramentas, né? Sei lá, você trabalha numa indústria, você tem uma troca de um molde para colocar outra coisa para fazer, numa indústria plástica. O tempo de troca de molde. Então, você prepara tudo, prepara a manutenção. Então, tem muitas ferramentas, né? Isso aí é longo. A gente está até montando alguns cursos online aí, que a gente vai estar disponibilizando. No nosso canal também do YouTube, você consegue ver. No nosso site também tem vários materiais falando sobre o Lean em várias áreas.
né? Então, a gente está entrando no agronegócio agora, estamos entrando na parte de construção civil. Então, ele é aplicado em tudo quanto é lugar. Até em casa dá para aplicar, né? Eu brinco que eu falava com a moça, eu moro numa casa de 2 andares, eu falava para ela que trabalhava para mim, pô, quando você subir, você já vai limpando o corrimão, né? Porque está sempre sujo o corrimão, quer dizer, você já está ganhando tempo. Então, na verdade, o Lean é isso, é sempre focar em reduzir custos, melhorar a satisfação do cliente, buscar melhoria contínua, reduzir o lead time de qualquer coisa. Se eu emito uma nota fiscal hoje, demora 2 horas, eu preciso reduzir esse lead time, então eu vou reduzir para 1 hora, eliminando os desperdícios. E, normalmente, assim, sempre o que eu proponho, né, nas minhas consultorias é um ganho de 30% dos custos operacionais. A gente começa garantindo 30%. É analisar o processo, né, Renata? Que é o que a gestão da qualidade também se propõe a fazer. É analisar tudo em detalhes, é olhar tudo. A gente olha tudo e as ferramentas elas vão entrando em função da necessidade. Então, é uma filosofia, realmente, a gente nem chama de metodologia, porque é uma mudança de cultura da forma de trabalhar. Entendi, muito obrigada. Complementando, para poder ajudar a entender um pouquinho melhor para a Natália, realmente é uma mudança de filosofia e de entendimento, onde você tem um conjunto de técnicas, como a Renata falou, você tem mais de 50 técnicas disponíveis dentro do que é a filosofia Lean, e aliado à gestão de qualidade, o que a gente pode dizer, a mensagem principal realmente é essa. Parece que é redundante quando a gente fica falando aqui, melhoria, mas quando você fala no ambiente corporativo empresarial, para você demonstrar lá para o empresário, para o empreendedor, para o empregador, a melhoria no desempenho de um processo, na redução do custo, isso agrega muito para a organização, não só em desempenho, mas também porque é isso que vai manter postos de trabalho, é isso que vai fazer com que dê melhores condições de operação do ambiente de trabalho, né, ambiente para operação dos seus processos, investimentos na organização, investimentos na capacitação das pessoas. Então, ou seja, são ganhos que são obtidos, porque quando você elimina o desperdício numa ponta, num lugar, é onde você tem recursos para você poder destinar para outras coisas, ou para aperfeiçoar outras coisas. Então, isso agrega muito. E aí o Lean e a gestão da qualidade, a ISO 9001, eles têm uma similaridade muito grande, como vocês viram aí, abordagem em cima dos processos, mentalidade de gerenciamento, gestão de riscos, foco ali no cliente, através da satisfação do cliente também, que é percebida. Então, essa acho que é a principal mensagem que a gente pode deixar hoje para vocês, e que é importante investir mesmo em Lean e investir em qualidade também. Mais alguma pergunta, pessoal? Lembrando, então, para vocês ali do lado, ali no chat, a gente tem as inscrições, né? Tanto na parte de... A gente vai ter essa semana ali na área de serviços. Na próxima semana, a gente vai ter a ferramenta Gemba, né? Então, o coordenador de uma indústria farmacêutica, onde a gente conseguiu implantar o Lean, ele vai falar dessa ferramenta Gemba, eu não vou falar agora para ser surpresa. E depois, na quinta-feira, a gente vai ter o Lean aplicado na área de aviação, que é as linhas aéreas. A gente deu um treinamento lá, e hoje a pessoa que está coordenando isso vai estar participando desse webinário conosco também, para a gente ver, então, o quão amplo é o Lean e o quanto a gente pode estar implantando. Ok? Muito bacana. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, Bruno, eu te agradeço aí pela tua disponibilidade, agradeço a todos pela participação, tá? Mais uma vez, fiquem à vontade, se quiserem tirar dúvidas, Natália, se você quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo sobre Lean, tá? Fica à vontade. Queria perguntar se são feitos relatórios e qual o período deles, assim, se são mensais, semestrais, depois de todas as avaliações do Lean. O Lean, na verdade, como eu te falei, ele é uma filosofia. Então, por exemplo, eu ia deixar o Gemba para lá, mas o Gemba é exatamente fazer com que o líder esteja no terreno, no chão de fábrica, no chão do escritório, diariamente. Diariamente ele tem os pontos que ele vai avaliar e que seja, naquele momento, um problema para ele, ou um momento de dificuldade. Então, ele trata aquilo diariamente. Então, isso gera o quê? Gera ações que vai para a gestão diária, onde ele tem indicadores. Então, ele tem um indicador
ele tem a análise daquele indicador e ele tem o plano de ação. E isso é realizado diariamente. E aí, a partir disso, chega até no nível de direção. Então, existe toda essa escadinha, né, que precisa ser seguido. Então, esses relatórios, na verdade, não tem relatório. O que tem é reação. Todo problema que chega, ele precisa ser tratado no máximo em 5 dias. Se você não conseguir, com seus recursos, tratar em 5 dias, você tem que pedir ajuda à sua direção. E aí que você vê a dinâmica, né? Porque, imagina, você tratar todos os problemas diariamente. E aí você vê a dinâmica e vê a melhoria que se quer, né? E vê a liderança e o comprometimento também, né? Porque você tem uma participação ativa aí, né? Da direção envolvida. E é um processo natural. Mais importante, é um processo natural. O cara não vê aquilo como, ele não conseguiu fazer, veio me procurar. Não, todo mundo tem entendimento, né, do seu papel e responsabilidade, só procura se não consegue atender, e ele entende isso como um processo natural da organização mesmo, e assim como a qualidade. Então, faz uma diferença muito grande. Quando você tem uma cultura de qualidade aí estabelecida, e uma cultura do Lean também, né, isso faz uma diferença grande para a organização e para os resultados dela também. Coloquei o site ali, Natália, se você quiser dar uma olhadinha nos blogs lá, tem muita coisa falando de Lean, já para você começar a refletir. Tá bom. Assim, é uma filosofia. Eu tive a oportunidade de implantar em todas as fábricas da Michelin em 2008, 2009. Os resultados foram fabulosos. Foi o ano que a gente conseguiu atingir todos os resultados de todas as fábricas. E a partir daí eu realmente comecei a aplicar o Bruno conhece, porque ele aplicou comigo. E a gente começou eu comecei a aplicar em qualquer área que eu ia. Eu tive a oportunidade de passar por várias áreas. Depois saí da Michelin depois de 20 anos. Fui para a Lila, assumi a direção do site lá, que fabrica mamadeira, chupeta. A primeira coisa que eu fiz é começar a aplicar a filosofia. E os resultados vêm naturalmente. Muito esclarecedor, muito obrigada, tá? Ok. Vale muito a pena. Também achei ativo a parte do funcionário que entrega as duas melhorias e que ele tem que tentar resolver. Eu gostei muito dessa abordagem. A responsabilização. Do que você passar um problema só para o seu líder. Não, você toma para si que você também pode receber uma responsabilidade para resolver aquilo. Você chamar a responsabilidade para si mesmo, né? Isso. Como membro que está atuando ali. A gente sabe e que aí também mostra... Desculpa. Não, as pessoas querem receber responsabilidade. Isso, exatamente isso. Só que quando realmente o que eu entendi também é que quando o colaborador ele entende mais da política da empresa, ele vai resolver aquele problema automaticamente. Bem, eu entendo assim. Naturalmente, ele acaba se envolvendo naquilo, desde que ele compreenda o porquê, né? E isso faz a diferença. Cada empresa tem seus processos, a forma que eles estão organizados. Mas o que a Renata está querendo dizer é que, por exemplo, aquilo que não estiver no alcance dele e que ele dependa, obviamente, de um outro agente da organização, aí sim é que ele leva adiante. Mas ele tem que estar sempre se criticando e perguntando: eu posso fazer isso aqui? Eu consigo atender dentro desse prazo? Eu chamei a responsabilidade para mim e estou atuando, estou fazendo? Porque, como a gente falou, é muito participativo. É botar a mão mesmo e fazer. E todo mundo, top-down, de cima para baixo, não tem essa questão se é o diretor ou se é um cargo inferior. Todo mundo fazer mesmo, colocar a mão. Quando a Renata fez lá na Michelin, a gente ia para a oficina, para limpar a oficina, para pegar as coisas, separar material, segregar, fazer o housekeeping, o 5S, a gente fazia mesmo. Então, assim, é muito participativo. E quando você vê ali a tua diretora botando a mão e fazendo, isso te dá, assim, uma vontade, um ímpeto de fazer também. Porque é aquilo que a gente falou, né? Liderança pelo exemplo. A gente vê a pessoa que está liderando a gente, coordenando a gente, fazendo também, entendeu? E isso faz com que a gente tenha vontade de participar ativamente mesmo, de fazer parte daquilo. Ok. Muito bom, Bruno. Bom, mais uma vez, obrigada aí pela participação de vocês, tá? E a gente fica à disposição para tirar dúvidas que vocês quiserem, tá bom?
Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Agradecer a todo mundo que está participando aqui com a gente também, as inscrições, aqueles que conseguiram acessar, que entrar. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigada, Bruno. Tchau, pessoal. Bom descanso para vocês.